enfrenta a Argentina amanhã no Monumental de Nunes. Olha, jogo às 9 horas da noite, horário complicado, hein? E mais, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo se preparam para o Campeonato Brasileiro que já começa neste final de semana. O Flamengo que vive aí a esperança, a expectativa de já ter o contrato, o pré-contrato assinado com o Jorginho, que está ainda aqui no Rio, viaja amanhã. O Botafogo que fez um jogo treino contra o Novo Horizontino, ganhou de 3-1. O Vasco também fez jogo treino. Você vai saber os detalhes das preparações do Fluminense aqui no Momento do Esporte, que hoje tem um convidado para lá de especial. O Momento do Esporte está começando. Um abraço do tamanho do Brasil para você que paquera o Momento do Esporte há mais de 38 anos no ar. Olha, foram 18 anos na CNT, mais 7 anos na Record, 7 anos na Bandeirantes, 4 anos lá na TV Caracol, nos países sul-americanos. Agora estamos aqui na Napa TV. Sabe por quê? A Napa TV é muito mais esporte para você. E hoje o convidado para lá de especial, venha para cá, Carlos Alberto, o maior manager do futebol brasileiro. O homem descobridor de talento, o homem que já rodou por vários clubes. Olha aqui, eu vou só enumerar aqui, se faltar alguém, vai faltar, claro, né? Teve no Madureira, no Macaé, no Olaria, no Maricá, no Angra dos Reis, fazendo um trabalho espetacular. E agora vem aqui bater um papo com a gente, falar sobre futebol, porque o cara conhece, hein? Prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Napoleão, nosso amigo Natan, essa fera da comunicação. É com muita alegria que estou aqui do teu lado, você que tem um vasto conhecimento, são muitos anos de estrada e isso é muito importante. Como eu te falei, a gente começou lá atrás, né, no de Saquarema, aquele bairro ali, Bacaxá. É verdade. E eu não posso deixar de agradecer ao José Luiz, que ele vinha dormindo e eu dirigindo a BMW dele. A gente montou um grande elenco ali com Cristóvão, Paulinho Pereira, Denilson, Jorsen, que foi meu preparador de goleiros no São Cristóvão. E muita gente boa. Isso a gente vem caminhando, né, Napoleão? É isso aí, mas daqui a pouco também tá pintando aí a liga, depois a gente vai falar com mais detalhes no próximo programa, porque o Carlos Alberto também está tentando viabilizar, mas deixa a coisa sair do papel para a gente poder falar com mais propriedade, né? Hoje o Carlos Alberto vai comentar aqui sobre o programa, sobre a seleção brasileira, a gente vai bater um papo gostoso, porque já estamos iniciando, sabe o quê? Esse 2 toques, que não é bem 2 toques. O Natan criou um nome. Qual é o nome, Natan? Jogo rápido. O programa ao vivo é assim mesmo. Pai bola. Vamos ao jogo rápido. E eu começo falando, primeiramente, do campeonato. Os campeonatos regionais estão chegando às fase final, as decisões, né? Na quinta-feira a gente vai ter o segundo jogo entre Palmeiras e Corinthians, lá no Allianz, na Arena, né? Na Neoquímica Arena. O primeiro jogo foi 1-0 o Corinthians. O Palmeiras vai ter que reverter essa situação. E eu quero aqui enaltecer o trabalho da Leila Pereira, que, olha, eu vou te contar uma coisa. Essa mulher, rapaz, é brincadeira, ela consegue tudo ela consegue na CBF, né? Conseguiu que o jogo do Corinthians com o Palmeiras fosse para quinta-feira. Por quê? Porque o Palmeiras tem alguns jogadores na seleção brasileira, entendeu? E tem também jogadores de outros países que estão convocados. Então, iria dar muito favorecimento ao Corinthians. E a CBF topou, então o jogo vai ser na quinta-feira, o segundo jogo, lá na Neoquímica Arena. Eu quero rapidinho só um troite. O que você acha desse jogo aí? Será que o Palmeiras tem condição de reverter essa situação? Olha, difícil, mas você há de convir que o Scratch, né, é uma seleção. O Palmeiras tem um time muito bom. E o jogo tem muito o que acontecer. A gente não pode prever. Futebol só acontece lá dentro das 4 linhas. Eu aqui falava, inclusive quando o Maricá jogava contra times grandes, eu falei, olha, cara, o favoritismo é do Flamengo, mas na hora que a bola rolar, morre o favoritismo. 11 contra 11. O time menor, fecha todo lá atrás, sai no contra-ataque. Não é o caso do Palmeiras, é claro que é um grande time, né? O Corinthians também. Eu acho que o torcedor que
com certeza vai lotar lá a Neoquímica Arena, vai gostar. Tomara que não esteja violência, como aconteceu no jogo de ontem, a decisão lá do Campeonato Baiano. Que olha, eu vou te contar uma coisa, cara. Que mensagem esses caras, os próprios treinadores, podem passar para os atletas, para os torcedores, meu irmão. O Bahia tinha vencido a primeira partida, o Vitória martelou, fez 1-0. Aí, no finalzinho, o Bahia empatou, o Bahia já jogava até, podia perder por 2-0, que ia para o tiro livre, a marca do pênalti. Eu vou te contar uma coisa, Vitória é um título merecido, o Bahia fez o placar, como o Flamengo fez aqui, o Fluminense, fez o placar no primeiro jogo, né, Carlos Alberto? Tem que jogar com inteligência. Jogo de 180 minutos, você tem que trabalhar no primeiro jogo. Não pode tomar gol. É isso aí. Não pode tomar gol. A realidade é essa. Você joga 90 minutos, não toma o gol e vai para a guerra dos outros 90. Agora, como você falou em relação a Leila, a manobra que ela conseguiu em relação ao adiamento, à transferência, né? Porque ela tem ali o seu reforço, né? Carlos Alberto. Isso aí é habilidade. Manobra, cara. Pelo amor de Deus. É manobra, você tem que ter as manobras. Se você não tiver... Olha, não. eu tô brincando do Carlos Alberto, é claro, mas pô, realmente foi uma grande manobra política. Ela tem boa entrada, cara. Assim como o Flamengo faz, o Fluminense. Ela tem boa entrada, cara. Ela na CBF, ela consegue tudo lá com o Edinaldo Rodrigues, que é um baita presidente, pô. Parabéns, meu amigo. Se chama relacionamento. Isso aí. Bom, saindo dessa primeira fase, vamos falar agora da seleção brasileira, né? Seleção brasileira que venceu o primeiro jogo, né? Um sufoco danado, venceu, mas não convenceu. O Carlos Alberto já vai dar seu pitaco sobre essa vitória, com o gol do Vini Júnior, já nos acréscimos, né? Mas graças a Deus foi um golzinho salvador. Já você vai ver aí o melhor momento desse jogo e também vamos curtir já uma fera falando aqui com a gente. Mas enquanto o Natan já vai botar os melhores momentos da vitória nossa contra a Colômbia de 2-1, ô Carlos Alberto, esse jogo contra a Argentina, o Brasil conclui seus preparativos hoje, segunda-feira, né? Daí você já está vendo aí o treino da seleção brasileira, os preparativos serão concluídos hoje e hoje mesmo eles já seguem para a Argentina para jogar amanhã às 21 horas no Monumental de Nunes. Carlos Alberto, o que o torcedor brasileiro pode esperar dessa seleção que vem com 6 alterações? Já vou te dar subsídios aqui, você está vendo, está curtindo aí? O Brasil vai jogar, rapaz, sem, anota aí, torcedor brasileiro, sem o Gerson e o Alisson, que saíram contundidos, né? Estão fora. O Gabriel Magalhães e o Bruno Guimarães, segundo cartão. Né? Além, é claro, de outros jogadores, né? E ele vai colocar exatamente por autonomia técnica, por melhor momento. Né? E no caso do Wesley e o Savio. Portanto, são 6 alterações. Já a gente vai dar a escalação. Eu queria que o Carlos Alberto comentasse sobre, praticamente um time novo. São 6 jogadores, né, que vão entrar e mais. Já emendo aí, ele optou pelo zagueiro, eu vou falar aqui do nome dele já, que vai entrar no lugar do Bruno, que é o Murilo. Ele optou pelo Murilo, que foi jogador do Palmeiras. Ele optou por ele porque... Mais tempo de seleção. Não, de segundo o Dorival, porque é canhoto, né? E vai jogar com o Marquinhos, mas, pô, o Marquinhos joga dos dois lados, né? Eu acho que isso aí, eu não sei, o Dorival gosta muito de priorizar tempo de casa, né? Mais tempo, isso aí que tu falou. Fala aí sobre essas alterações, fala aí sobre o jogo do Brasil. Eu sou suspeito de falar de alguns atletas em relação à seleção brasileira, porque a gente sabe, eu não vou aqui criar polêmica, mas hoje a seleção, não só pela sua direção, ela é uma seleção de empresários. Isso eu já venho falando aqui, a gente não combinou nada, você está aqui, a gente não tem rabo preso com ninguém. Eu não recebo nada para ficar calado e nem recebo para falar. É isso mesmo. Porque eu não cobro. Agora, a honestidade tem que sempre ter, e essa perda do Bruno, né? O Bruno Guimarães vai fazer falta.
que ele é muito habilidoso e toca a bola, sabe sair jogando. É uma perda também do Gerson, né, que saiu machucado. O Gerson seria titular, se não sai machucado, né? Então, só que hoje, quando a gente fala de seleção brasileira, por exemplo, Savinho, eu particularmente não gosto. Existem outros jogadores e até mesmo um jogador do Botafogo que não foi convocado. Né? Rapaz, eu fico assim a imaginar esse menino, o Estevão do Palmeiras, muito melhor melhor do que o Savinho, mas o empresário é quem manda. E a relação é essa. Quem é o empresário do Dorival Júnior? Então, isso hoje na seleção é o que está acontecendo. Você acha que teve influência? Tem, claro que tem. Hoje futebol é dinheiro, irmão. É business. Business, né? É, claro. E aí você vê a suspensão dos meninos que estão fora do cartão, por causa de contusão, mas aí você tem, né, a convocação dos novos e com certeza vai ganhar da Argentina. Pode escrever, a Argentina hoje não tem bagagem para aturar a seleção brasileira. E vai ser mais um espetáculo aí do Vini Júnior. Pode ter certeza. Mesmo com essas alterações todas? Com certeza. O Rafinha hoje é o que manda na seleção, né? Então nós vamos fazer o seguinte. Capitão. Vamos fazer o seguinte. O Dorival também, não sei se vai atender o Carlos Alberto, mas a possibilidade dele começar também com o Matheus Cunha, porque o Matheus Cunha vem jogando muito mais meio, jogador, né? muito ele mais vem jogando jogador. no meio, né? Um jogador que vem se destacando, tá voando baixo lá na Europa. Então pode ser que comece, né? Ele adiante o Rodrigo ali, bote o Matheus Cunha como terceiro homem, enfim. Vamos aguardar. O nosso correspondente lá em Brasília já passou mais ou menos o time provável, mas vamos aguardar um pouco, porque agora você vai curtir a coletiva do Matheus Cunha, falando sobre a seleção brasileira e sobre essa nova adaptação. Fala aí, Matheus Cunha. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todo mundo. Bom, estar na seleção é sempre um momento muito gratificante para todos os jogadores. E, assim como você bem sabe, bem falou, estrear na seleção brasileira como titular no jogo contra a Argentina foi um momento mágico para mim. E estar tendo a oportunidade de poder jogar outro jogo dessa dimensão, sem dúvida nenhuma, algo que eu com certeza só agradeço e tento a todo momento fazer o meu melhor. Acho que é um momento diferente do que a gente vinha naquela minha primeira oportunidade como titular. Foi em outro momento. Mas, sem dúvida nenhuma, como o Marquinhos bem falou, um Brasil e Argentina é um jogo que todo mundo sempre sonha em jogar. Tem um peso diferente de qualquer outro jogo, mas a gente também está muito tranquilo para saber que a gente tem que fazer o nosso melhor e, bom, impor dentro de campo que a seleção brasileira é de verdade. E sobre a questão de entrosamento, eu acho que muitos daqui já se conhecem desde muito tempo. A gente tem um nível de exigência e competitividade muito alto, então já faz tempo que a gente vive nesse meio de proximidade, alguns momentos nas seleções de base, em alguns momentos em confrontos diretos, em clubes. E quando a gente está aqui, eu acho que a gente relembra muitos momentos que a gente passou junto e, sem dúvida, isso nos ajuda. Alguns jogam esses jogos que vocês citaram, alguns jogam videogame, alguns jogam truco. Eu não sou muito dos jogos, não. Eu sou mais da resenha. Então, eu acho que a gente tem vários meios de se entrosar. Eu acho que tem vários outros aspectos que, numa conversa, num entendimento de jogo, num compartilhamento de memórias, eu acho que tudo isso é levado, apesar do pouco tempo, em consideração para que a gente possa, o mais rápido possível, estar em conjunto dentro do campo. Viu atentamente a entrevista do Matheus Cunha? Tá matando a pau. Joga na tua muito. opinião, Joga muito. sabia o Matheus Cunha? Matheus Cunha joga muito, habilidoso, criativo. O Savinho é muito firula, rebola muito com a bola. E para deixar o Estevão de fora e botar o Savinho, aí você tem um botar o Matheus empresário... Cunha no meio, Claro, que sabe jogar também chegando, claro. chuta forte de fora da área, é um jogador, entendeu? Um jogador completo, tá jogando pra caramba. Concordo contigo. Agora, outra polêmica, sem dúvida,
é a escalação ali do Murilo, ao invés do Léo Ortiz, que está jogando, para mim, na minha opinião, o melhor zagueiro em atividade do futebol brasileiro. Tempo de casa. Tempo de casa, mais uma vez. Claro, tempo de casa. Ele chegou agora, mas eu sou da opinião que quando botar a camisa desse rapaz, não sai mais. Não, muito habilidoso, joga a cabeça em pé, sabe sair jogando. Isso aí é craque. Para fecharmos, então, essa primeira etapa, porque daqui a pouco eu vou falar sobre vou dar classificação, vou falar da rodada. E eu queria saber de você o seguinte: Wesley vai ser titular? Pela escalação que foi passado, uma das alterações que o Dorival não sai mais. O Wesley, ele se condicionou fisicamente, está voando, habilidoso, não tem medo, criativo e está hoje na crista da onda, né? Já está vendido. Que isso? Já está vendido. Estou dando exclusividade essa notícia aqui já está vendido. No Momento do Esporte? Aí, tá vendo, Natan? Exclusividade, hein? Vai vestir a camisa do Real Madrid com certeza. Isso, será que teve alguma indicação do Vini Júnior, do Rodrigo? Claro, aquilo ali é um avião, rapaz, aquilo é um avião, mano. Olha só, para fecharmos então a seleção brasileira, daqui a pouco você vai curtir aqui na telinha da Napa TV, no Momento do Esporte, os jogos de hoje, os jogos de amanhã, a rodada completa amanhã, né? E também o provável time e a classificação. Antes, porém, eu queria saber do Caldo. Mais Brasil ou mais Argentina? Mais Brasil. O Brasil ganha brincando, 2-0. Tenho a convicção, até porque é mais habilidade. Hoje, sem Messi, a seleção virou uma seleção normal. Eles ganharam. Não, é diferente. A batida vai ser outra. O grupo do Brasil hoje, né, com você vê o Brasil, Rafinha, uma vitória passou para a terceira colocação. Nivelado, o futebol está muito nivelado, mas a Argentina hoje não tem quem é o cara que fez o gol, como é que era? Almada. Foi Almada, marcou o Almada, acabou o time do Tomara, garoto. Vitória, pode cravar aí que é vitória. Então, olha, o time provável do Brasil, essa altura dos acontecimentos já estão chegando lá em Buenos Aires. O time provável: Bento no gol, que substitui o Alisson, né, que foi envolvido naquela trompada lá, Wesley, segundo informação vinda lá de Brasília, Wesley vai ser o titular. Marquinhos, Murilo e Guilherme Arana. Será que não tem uma vaguinha para Alexandre? Não tem uma vaguinha para Alexandre ali, não, cara? Mas já passou o tempo dele, já tá fora. Meio de campo, André, Joeliton, que o Carlos Alberto estava elogiando aqui. Craque, André é craque, esse aí sabe. Joeliton, Rafinha ou Matheus Cunha, Savinho ou Matheus Cunha, Rodrigo e Vini Júnior lá na frente. E aí, como é que fica? O Rafinha hoje é o diferencial na seleção. E quando ele rouba a bola, ele já vai procurar quem? A velocidade do Vini. E aí, meu amigo, pode preparar que vai ser uns 2-0. Rafinha hoje é considerado o melhor jogador da Europa. Muita habilidade. Tá gastando um dos artilheiros. Tá gastando a bola. O Rafinha hoje é um dos artilheiros com 5 gols. Olha aqui, vamos então, vai colocar aqui na telinha da Napa TV a rodada de amanhã, das eliminatórias, né? Todos os jogos amanhã. Terça-feira, teremos. O Carlos Alberto vai analisar aqui essa rodada, hein? Bolívia e Uruguai, né? No Municipal Naldo, às 17 horas. Colômbia e Paraguai, que jogão, hein, cara? Rapaz. Venezuela e Peru, lá no Monumental Mutum, lá na Venezuela. Argentina e Brasil, no Monumental de Núñez. Vai não tá saindo essa palavra. Monumental de Núñez. Chile e Equador, no Estádio Nacional de Santiago, às 21 horas. São os 5 jogos. E aí, Carlos Alberto? Tá ali na telinha aí. Olha, o Uruguai não perde para a Bolívia, com certeza o Uruguai já está classificado. Colômbia e Paraguai. Os colombianos, eles montaram uma seleção que há muito não vinha, está muito bem. Mas e esse Arias aí, ele... Pô, aquele menino, cara, que teve no São Paulo, da esquerda, às vezes eu esqueço o nome, canhotinho, cara, daqui a pouco eu vou lembrar.
Pô, ele joga pra caramba na seleção, mas no clube não joga nada. É diferente. Ali é o ambiente. Sabe o Rodrigues? Isso, craque. Ainda tem o Luiz lá, né? Ele é atacante. Também outro goleador, né? Goleador, seleção muito bem montada, com a zaga. O treinador também é muito bom, né? Zaga alta e... A classificação tá aí, minha gente. Aí, a Argentina é líder com 28 pontos. Pode deixar a tela inteira, por favor, meu querido? Isso aí, que a gente vê com mais tranquilidade. Segundo, Equador com 22, né? A Argentina é a primeira, com 28. Segundo, Equador com 22. Brasil é o terceiro com 21. Uruguai, segundo o Carlos Alberto, vai se classificar. É o quarto com 20 pontos. Se ganhar, vai para 23. O Paraguai é o quinto com 20. A Colômbia é a sexta colocada com 19 pontos. A Colômbia não podia estar aí, não, cara. Perdeu, caiu lá, estava lá em cima, né? Mas vai se classificar também, com certeza. Bolívia, sétima. A Bolívia vai jogar lá em cima, meu, nas alturas, né? É isso aí, tem uma... A Venezuela é a oitava com 12. O Peru é o nono com 10. E o Chile é o 10º com 9. Agora é o seguinte. O Chile tá uma vergonha. Agora é o seguinte. Pode voltar pra gente, o meu querido diretor? O seguinte. Classificam-se as 6 primeiras colocadas, não é isso? E a 7 ainda vai com uma repescagem. Então, meu amigo, tá mamão com açúcar, cara. Eu acho que o que está ali já mapeado são as seleções que vão se classificar. Pode ter certeza disso. O Equador é uma surpresa, né? O vexame está aí no Chile. Olha, até a 6ª colocação, que é a Colômbia com 19, eu acho que esses 6 aí já estão praticamente carimbados. Passaporte não tem novidade, é isso aí. Bom, muito bem. Hora e vez de falarmos do Clube do Seu Coração. Mas falando, sabe quem? Tomação da Gama, o gigante da colheita, que continua fazendo aí os seus jogos treinos, né, para poder aprimorar o Vasco, que já vai estrear no Campeonato Brasileiro. E eu já vou chamar ele, a melhor cobertura do Machão da Gama. Venha de lá, Marcos Salles. Fala, Napoleão Nascimento, tudo bem, meu amigo? Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, o Vasco segue se preparando para a estreia no Campeonato Brasileiro e segue decepcionando. Segundo jogo treino e o segundo que o time considerado titular perde. Dessa vez para a equipe do Boa Vista, e o treino foi dividido em 3 tempos, os 2 primeiros tempos de 30 minutos e o último tempo de 45 minutos. Nesses 2 primeiros de 30 minutos, a equipe titular acabou perdendo 1-0 para a equipe do Boa Vista, gol de Gabriel Conceição, e no último tempo de 45 minutos, quando houve a mudança do time titular com a entrada dos reservas, a equipe venceu por 2-0 com gols de Esforza e também do Payet. E isso traz uma preocupação para a torcida vascaína, que espera aí com ansiedade essa estreia do Vasco diante do Santos em São Januário no domingo, mas fica com a pulga atrás da orelha, já que os 2 jogos amistosos que o Vasco fez contra o Maricá e contra a equipe do Boa Vista, a equipe considerada titular acabou sendo derrotada. No jogo contra o Maricá, começou vencendo por 1-0, mas acabou levando a virada e depois o time reserva revirou o jogo e acabou vencendo por 4-2. Nesse já foi diferente, perdeu por 1-0 e depois, quando entrou os reservas, venceu por 2-0, placar final 2-1. Então o técnico Fábio Carrillo vai ter muito trabalho aí durante essa semana para poder preparar a equipe e tentar buscar a vitória, mesmo porque joga em casa, estreia em casa, e jogando em casa tem que conquistar os 3 pontos, que é fundamental nesse início de temporada do Campeonato Brasileiro para a equipe do Vasco. Napoleão. Valeu demais, Marquinhos. Obrigado pelas suas informações. Carlos Alberto, meu querido. Carlos Alberto, o que está acontecendo com o Vasco? O que o torcedor pode esperar? Olha, já é o segundo jogo treino que a garotada, os reservas, tem que entrar para dar conta do recado, né? Já contra o Maricá foi assim, agora contra o Boa Vista, né? E aí? Eu tenho grandes amigos no Vasco, né? Mas o buraco é muito grande, e futebol se faz com dinheiro, né? A torcida do Vasco não merece
essas contratações, você contrata meia dúzia, ou 5, ou 6, ou 7 cabeça de bagre, você não faz um time. Peraí, mais respeito com o Bagre. Não, cabeça de bagre. Não, cabeça de bagre. Infelizmente, a bola queima no pé. E o Vasco, a sua torcida é imensa, máximo respeito. Tenho grandes amigos lá, eu tenho um torcedor que trabalhei junto com ele. Nós temos um torcedor ilustre aqui também, o Maricá, que é o Felipe Bittencourt, tem o Renato Machado. Secretário, tá mexendo com todo mundo, hein, cara? Então, eu trabalhei com o Zé Luiz do Táxi, como eu te falei. O Zé do Táxi, que foi diretor na época do Eurico. Eurico está acima da média, mas o rombo do Vasco já não vem de agora, vem de outras diretorias. E hoje o Pedrinho está com a batata quente na mão. E aí não consegue. Quem é que vai querer jogar no Vasco? Será que o Pedrinho está arrependido de ter saído da Globo para assumir a presidência do Vasco? Aquilo ali foi uma jogada política. Não tinha outro para assumir, outro com sarrafo. Sarrafo é alto. Olha aqui, o Edmundo, o animal, rapaz, ele sentou o sarrafo, cara, entendeu? Sobretudo falando do posicionamento do Verratti, né? Ele fica muito lá sozinho, que a bola não chega. Esse é um papo pra gente cozinhar no próximo programa aqui, de quarta ou de sexta-feira, sobre essas declarações do Edmundo. O Edmundo pode falar com propriedade porque ele deu a sua alma pelo Vasco. Ele deu a sua vida pelo Vasco. Né? Napoleão, deixa eu te fazer uma pergunta em relação ao time do Vasco. Quem são os dois laterais do Vasco? Piton, Lucas Piton e o PH, e também ainda tem o reserva, que é o Puma Rodrigues, que está na seleção do Cabeça de área. Cabeça de área, tem um bocado lá, né? Tem o Jair, tem o Esposa. Tudo cabeça de bagre, irmão. Infelizmente. Pelo amor de Deus. Infelizmente. Saindo do Vasco, vamos falar do Botafogo. Botafogo nisso, você já tá vendo ali o escudo do Botafogo, né? Tá matando o pé de tempo, né? Não é brincadeira, não. Pô, Botafogo também tá trabalhando aí, o Renato. Você sabia que o Renato Paiva foi campeão lá, rapaz? Lá na Bahia? Foi campeão lá, muito polêmico, mas ele tá arrumando o time do Botafogo, né? O Botafogo fez o jogo treino contra o Novo Horizontino, você já tá vendo aí as imagens, Natal não perde tempo. E enquanto você tá vendo as imagens, o Carlos Alberto comenta sobre esse jogo treino em que o Botafogo venceu por 3-1 e o Patrick de Paula que vem se destacando aí, rapaz. Talvez seja uma boa oportunidade para ele se firmar no time, né, o Carlos Alberto? Bom jogador, a cabeça dele não era... vamos chamar assim, boa, né? Porque sobe a cabeça, você está num time grande, um time de torcida, um time que foi campeão, um time do Botafogo com o Marlon Freitas, esse jogador é diferenciado, a zaga do Botafogo chega junto, aí você vê os dois laterais. Quem são os dois laterais do Botafogo? Jogadores e Alex Telles, jogadores da seleção brasileira. Essa é a diferença. E o de zaga do Botafogo também é muito bom, cara. Essa é a diferença que eu tô te falando. O Barco voltando, o Alexandre Barbosa, que, porra, é um bom jogador. Se ele parar de dar pancada, meu irmão, mais uma vez, o Tele Santana chegou. O tempo todo. O Tele Santana chegou pro Júnior Baiano e falou: meu filho, lembra que o Júnior Baiano dava aquelas voadoras? Meu filho, se tu parar de dar essas voadoras, também, meu irmão, uma dama fora de campo. Falou: meu filho, se você parar de jogar dessa porra, você vai à seleção brasileira. E põe! Esse menino aí, o Alexandre Barbosa, um bom zagueiro, bate demais, cara. É desonesto, cara. Entendeu? Porque não leva nada, ele tem qualidade, ele sabe, tem bom domínio de bola, mete a bola beleza de um lado pro outro. Mas, o cara, quando entra é pra machucar o companheiro de profissão, isso é um negócio muito chato, né, cara? Eu, sinceramente, cara, o Botafogo tem um bom time, cara. Pô, tem essa zaga que eu falei, né, essa dupla de zaga, ainda tem o Jair que foi contratado, que é a maior revelação aí do Santos, custou 193 milhões, entendeu? Manteve 9 dos que foram campeões da Libertadores Brasileiro, Carlos. E contratou bem, esse garoto que era pela direita, o canhotinho, como é o nome dele? Arthur, craque, sabe? Não está à altura do Luiz Henrique. Não adianta tu querer comparar o Luiz Henrique com o Arthur, que são características diferentes. Um é mais driblador, mas o outro finaliza muito bem. Isso aí, entendeu?
Pô, eu acho que o Botafogo está no bom caminho. Pô, o torcedor botafoguense tem que ter um pouquinho de paciência. Precisa de um reserva precisa de peça de reposição. Para o centroavante lá, exatamente, o Jesus. O Igor Jesus. Precisa de um... Eles mandaram o Tiquinho Soares embora, tá lá fazendo gol lá no Santos, né? E agora realmente precisa de um ataque. Mandaram emprestar o Matheus Nascimento, que era uma eterna promessa. Continuar como promessa, porque não conseguiu vingar, né? Não, fraco, jogador fraco. Aí vamos aguardar e ver o que pode acontecer. Enquanto isso, eu vou pedir para o nosso querido diretor ele colocar aí até a coletiva do técnico Renato Paiva falando desse jogo aí, e realmente Botafogo, 2 jogos treino, 2 vitórias. Fala aí, Renato Paiva. Sim, é um adversário que já há 2 anos está quase a subir, pelo bom trabalho que faz na Série B, de facto. Mais uma vez provou, uma equipa que com bola sabe o que faz, complicada a defender, caça muito. É um bom teste para o jogo que aí vem, de facto, porque há ali muitas semelhanças na forma de abordar o jogo. E portanto era um jogo obviamente difícil por tudo, por ser um regresso, por ser o reencontro com a torcida, e era importante este regresso desta forma. Primeiro, como eu sempre disse, ganhando. O objetivo nesta casa é sempre ganhar primeiro. Se depois consegues acrescentar à vitória um bom jogo, uma boa exibição, melhor. Nós hoje tivemos momentos melhores, momentos piores, o que é normal. Mas acima de tudo os momentos bons, os que houveram, eu gostei, porque são reflexos de alguma coisa que vimos a trabalhar em cima daquilo que eles já têm, só para tentar potenciar o que eles já têm no jogo. Portanto, vou satisfeito porque os jogadores olharam para o jogo como eu gosto, não com um jogo amigável, mas um jogo de futebol que tem que se ganhar. E eles demonstraram isso desde o primeiro momento, nos duelos, na forma em como tentaram, mesmo não conseguindo às vezes por um erro técnico ou por um erro posicional, não conseguiram chegar, mas estava ali a vontade. E essa vontade é o motor de um jogador de futebol, e é também o motor que trouxe 2 copas, 2 taças aqui para esta instituição e para este escudo. Portanto, mais um passo no nosso crescimento. Já é... No próximo fim de semana abre a Série A com um jogo muito difícil, mas nós estamos a crescer como equipa, estamos a compactar como equipa, estamos a trabalhar e, portanto, mais um passo nesse sentido. Aí o Renato Paiva, um bom treinador para subir o Botafogo que foi campeão Libertadores. Não vai vingar, irmão. O Botafogo do tapetinho mas, é um, peraí, e fora do tapetinho Roberto, é outro. Você parece até alto-falante de necrotécnico, só dá notícia ruim. Não, irmão, você tem que gerar a situação, porque eles conseguiram esse técnico. Mas não é técnico para tocar o Botafogo hoje, o Botafogo infelizmente. tem muitas competições, né, cara? Pelo que ele tem que defender o título da Libertadores. Se tomar 3 pancadas no Brasileiro, o treinador vai cair. Não sustenta. Vai chegar logo de cara o Palmeiras. Não sustenta, irmão. Uma pedreira lá no Allianz Parque. E aí, vamos lá. Tá no tapetinho e vai dividir. Uma coisa é ele você jogar na grama. Ele treina no tapetinho. Tem diferença, irmão. Mas o Palmeiras também é um tapetão. Então, tem diferença. Ali vai ser dividido. Fogo cruzado ou não? Agora o Carlos Alberto estava comentando comigo aqui, claro que a gente está brincando, em relação a esse cara que vai falar agora, cara, o Marlos Freitas. Ele entrou, rapaz, veio lá do Atlético Goianiense, comendo ali pelas beiradas, reserva titular, hoje é o capitão da equipe, é o cara que organiza a cabeça pensante, né? Você vai curtir aí. E é um homem de Deus, né? A diferença dele tá aí. Vamos curtir então o Marlos Freitas. Com certeza, é como eu falei, né, é difícil ter esse tempo no futebol brasileiro, né? Infelizmente a gente não conseguiu a classificação, mas tem coisas que acontecem, né, para o bem. Eu tenho certeza que a gente vem plantando muitas coisas boas durante os treinamentos, e eu tenho certeza que no final a gente vai colher coisas boas, né? O Mister, né, vem com uma filosofia de trabalho muito boa, né, e nosso grupo também é muito bom, isso facilita muito, né? Como eu falei, ele chegou, a família Botafogo, foi muito bem recebido, né, já está em casa, né, isso é muito importante. Os jogadores novos que chegaram também, então assim, a família continua forte,
né? A família continua com essa ambição de vencer, né? De fazer história de novo. Sabemos da dificuldade, sabemos que é um ano muito longo, né? Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Mundial também, no formato diferente. Então, assim, uma responsabilidade muito grande, mas é como sempre falo, essa responsabilidade ninguém deu para nós, a gente foi buscar com muito empenho, com muita dedicação, com muita humildade, né? E a gente quer que essa responsabilidade continue aqui dentro, esse ambiente vencedor. Como eu sempre falo, é difícil chegar, o mais difícil ainda é se manter. Eu acho que esse é o maior desafio do Botafogo esse ano, é se manter, né? Até uma faixa que a torcida colocou no jogo do Racing, né? Que eu guardei essa faixa, essa frase, que é o topo é o nosso lugar. Então é isso, é o nosso maior desafio, né? É esse, né? A gente tem que buscar sempre o topo. Aí o Marlon Filho, você estava pagando até... Como é que é pagar preço de joelho? Paga preço de joelho, ele dobra o joelho e ora. Aí a diferença tá aí, porque não é ele. Foi o Machado, né? É o céu. O jogador foi o Machado, né? O Machado do Botafogo. Muito barato, muito contratação barata, e hoje, pô, é o cara, cabeça muito pensante. bom, Ele se encaixou bem com o Gregory ali, né? O Gregory é o pitbull. Para fecharmos o Botafogo, né? Que aqui o diretor tá falando, bora, vamos correr que tem Fluminense, tem Flamengo. Calma, diretor. O torcedor Botafogo é o campeão da Libertadores, o campeão brasileiro. Tem que respeitar, o título é deles. Me diz uma coisa, Botafogo desse ano, o Botafogo, qual a diferença do Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, do Botafogo desse ano? É o treinador, né? É o treinador. Ele tem que ganhar esse grupo aí. O Patrick de Paula pedindo passagem, metendo gol, porque o time precisa de gol, meu irmão. O Igor Jesus já não faz gol há quanto tempo? Rapaz, mas então, a qualquer momento. E essa contratação do Arthur, para mim, meu irmão, cobre muito bem a ausência do Luiz Henrique. Muito bom jogador. Muito bem, saindo do Botafogo, vamos falar do tricolor das Laranjeiras do Fluminense. O Fluminense que tá ali, ó, caladinho, né? Comendo pelas beiradas, fazendo contratações, treinando firme. O Fluminense quer vir firme e forte para esse campeonato brasileiro, mas quem sabe tudo sobre o Fluminense é ele, Marcos Salles. Vem de lá, Marcos Salles, falando agora do Fluminense. Volta, Napoleão, dessa vez para falar do Fluminense. O Fluminense que volta a treinar amanhã depois de folgas merecidas aos jogadores que disputaram aí a final do Campeonato Carioca, ainda um pouco triste, um pouco decepcionado com a perda do título para a equipe do Flamengo, mas é bola para frente. Agora começa o Campeonato Brasileiro, o Fluminense vai ter a semana toda cheia para que o técnico Mano Menezes possa treinar e preparar a equipe titular para a estreia diante do Fortaleza. Fortaleza que também acabou sendo derrotado no Campeonato Cearense, perdeu o título para o Ceará e também deve estar com a moral um pouco baixa. O Fluminense pode tirar proveito dessa situação, mas o jogo é no Castelão diante do Fortaleza, é um jogo difícil. O técnico tem alguns ajustes a fazer na equipe, a definir qual vai ser o lateral direito titular, se será o Guga ou o Samuel Xavier, tentar recuperar o Fuentes, que vinha bem ali na lateral esquerda até sentir a contusão. E o Fluminense vem sofrendo alguns problemas em relação à contusão. O Pitaluga também sofreu um problema no dedo, né, e deve desfalcar, né, ficar de fora, assim como o Isaac e também o Riquelme. Então o técnico começa com essa preocupação de ter alguns jogadores importantes, contundidos, mas vai ter a semana para poder trabalhar e tentar formar a melhor equipe para a estreia do Campeonato Brasileiro, que será no sábado em Fortaleza contra a equipe do Fortaleza, né, no Castelão, jogo 18 horas e 30 minutos, Napoleão. Valeu, obrigado, Marcos Salles, pelas informações do tricolor das Laranjeiras. Ô, Carlos Alberto, depois que o Ganso saiu, rapaz, ali perdeu um pouco o Fluminense. Ele continua sendo o Arias Mania? Cabeça pensante, aquele que fala, meu irmão, dá no meu pé que eu sei o que eu vou fazer. Não era um cara que corria muito não, mas a bola chegava, mas aí ele dava aquelas enfiadas no meio ali, TikTok, aí o Arias vai brincar. Agora o Arias vem no meio, quer fazer o jogo, aí não vai. Só marcou o Arias, acabou o Fluminense. É verdade. Acabou, meu irmão. O cara faz uma marcação em cima, os dois Flatus, né? Marcaram em cima dele, o Fluminense ficou sem... Lateral esquerdo e lateral direito. Realmente está muito difícil mesmo, né? Mas eu espero que o Fluminense continue contratando, continue montando. O Fluminense, gente, vai disputar várias competições, inclusive o Mundial de Clubes, né? De 15 de junho a 15 de julho, lá nos Estados Unidos. E nós estaremos lá. Aliás,
a partir do mês de abril, a gente já começa a abrir o nosso link direto lá dos Estados Unidos. O Vinícius já está lá, entendeu? Preparando tudo. Né? O Carlos Alberto vai ser o nosso convidado também para ir lá jogar uma conversinha fora, lá, bater um papo lá com a gente, né? Tem muita gente se inscrevendo. Eu quero ir lá contigo. Vamos ver até lá. Saindo do Fluminense, vamos falar agora do mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Que maravilha, você está vendo já os clubes do Flamengo aí, né? Enquanto o Natan coloca já o treino do Flamengo, daqui a pouco vai... O Natan gosta muito de colocar o Fla-Flu, não sei porquê, cara. Ele gosta sempre de colocar o Fla-Flu. Natan, pelo amor de Deus, você está machucando o pessoal do Fluminense. Coloca o treino do Flamengo. Respeito com o pavilhão. Olha aqui, o Jorginho, nós falamos aqui várias vezes, esteve no Rio, está viajando amanhã. A esposa dele foi encantada pelo Rio de Janeiro. Ele já tomou as devidas providências. Eu quero deixar bem claro o seguinte aqui. Em momento algum você viu a gente falar que o Jorginho já visitou tudo. Não, o Jorginho veio aqui e até por questão de ética, ele foi convidado para conhecer as instalações do Ninho do Urubu, mas não aceitou. Parabéns pro Jorginho, né? Porque ele tem ainda um vínculo com o clube. Contrato lá, tem que e os caras vão facilitar a vida dele. E se ele aceitasse a empolgação, porque o torcedor tem empolgação, eu saio rapaz, do meu condomínio, todo mundo, e aí, quando é que o Jorginho... Calma, gente, muita calma, só uma contratação muito complicada. Pesada. Contratação pesada, é muita grana. Então, vamos aguardar, os entendimentos são muito bem mantidos. Conversou com o Felipe Luiz, que é um cara que tem um relacionamento bom, conversou com o Boto, deixou tudo mais ou menos adiantado, não assinou ainda, vai assinar o pré-contrato. E por que ele não foi lá no Urubu? Porque ele vai voltar para lá e os caras vão ver que ele veio aqui só para fazer o tratamento da esposa. Ele veio aqui de empolgação para ver, porque aí de repente havia a promessa de ser liberado dia 31 de maio para poder participar do Mundial de Clubes. Aí os caras vão ver ele lá, já, pô, com camisa do Flamengo. Não, tem que ter ética profissional, respeito ao clube que ele está, isso aí é coisa séria. O time continuou treinando, né? Tá sem vários titulares, olha, o Natan botou lá, milagre, já ia botar um Fla-Flu, cara, só bota o Fla-Flu, agora tá mostrando aí o Ninho do Urubu. Pô, o Carlos Alberto, é o seguinte, enquanto a gente tá vendo aí os treinos do Flamengo, cara, eu vou te contar uma coisa, eu queria ter mais umas 2 horas para falar de quanto o Flamengo é prejudicado por ceder jogadores, não só para a seleção brasileira, para as seleções. Infelizmente, data FIFA tem que servir. Você vê, o Pedro foi convocado, treinando a seleção, se machucou, está quase um ano aí para voltar. Vários jogadores, né? O Arrascaeta foi lá para a seleção do Uruguai e se machucou, está voltando machucado. O Gerson foi para a seleção brasileira. Cara, é brincadeira, rapaz. O clube paga uma fortuna de salário para esses jogadores, eles vão para a seleção, voltam machucados. E aí? Como é que fica? É muito complicado, né, Carlos Alberto? Mas isso tudo aí faz parte do espetáculo, né? Você há de convir que a seleção é o sarrafo alto. O cara quer estar na seleção. Você acha que o Gerson não quer estar na seleção? Todos. Né? Todos querem estar ali. E a infelicidade do Gerson, até mesmo do Pedro, poderia ter sido jogador até do Botafogo, o Luiz Henrique, poderia, mas aconteceu com o Flamengo. Amanhã tem o Wesley, né? Você imagina, o Wesley já vem... Não, Carlos Alberto, não vem com notícia ruim não, pelo amor de Deus, cara. Pô, se você vem pra falar dizendo que o Wesley vai voltar machucado, aí, pô, eu tiro tudo. Porque o Flamengo já foi internacional, cara, no final de semana, abertura do Campeonato Brasileiro. Mas você imagina se amanhã... Tem o Léo Ortiz também, esse cara... tem o Alexandre. Ele perde o Wesley, você perde... Isso pode acontecer, mas a reposição, o elenco do Flamengo é muito bom. Superior, superior. Você vê que o Dela Cruz, né? O Dela Cruz já voltou, né? Tá treinando. Você tem ali uma isso aí é uma incógnita. O Dela Cruz entrou no lugar do Arrascaeta, né? No jogo do Uruguai contra a Argentina. O Arrascaeta saiu machucado, entrou no Dela Cruz, ele jogou um pouco mais de 50 minutos. E, não sei por que cargas d'água, o técnico dispensou ele. Bom para o Flamengo, aleluia. Graças a Deus que voltou para treinar no Flamengo, né? Ele teve uma polêmica com o treinador. Né? Já tinha isso antes, né? Aí o treinador liberou ele. Então voltaram aí o Dela Cruz e o Arrascaeta e o Gerson. Mas o Dela Cruz está bem, está treinando. O Arrascaeta está entregue no departamento médico, a mesma coisa com o Gerson, que eu acho pouco provável que eles tenham condições de jogar contra o Internacional. Eu quero saber quando voltar o Virna.
Ih, rapaz, o Vina vai ser bem difícil, hein, cara? Porque nós temos agora o Alexandre e temos o Ayrton Lucas. Ainda tem o Varela que quebra o galho lá do lado esquerdo. Tá bem servido ali do lado esquerdo do Flamengo. Assunto Gerson. Cara, as pessoas não param de ligar para mim, de ligar para a produção. Bora, porém, aí como é que ficou o assunto Gerson? Eu vou dar aqui a verdade verdadeira. O Gerson acertou tudo verbalmente com o Flamengo. Ele vai ser um dos maiores salários do futebol brasileiro, né? Ele só pede para um jogador que eu não vou falar o nome aqui. Só que o seu Marcão, pai do Gerson, que é o empresário, acha ainda que o Gerson já topou. Falou, não, tá bom, tá ótimo, eu sou flamenguista, quero, tá. Eles disseram, porque ó, o contrato do Gerson termina em 27. O Flamengo tá tentando antecipar, tá ligado? E colocar uma multa contratual maior, caso alguém se interesse por ele. Só que o pai do Gerson, o seu Marcão, que a gente tem um carinho, um respeito muito grande pelo seu Marcão. Só que o olho tá desse tamanho, o olho gordo. Não, quero mais. E ficou centrado. Então, faltam pequenos detalhes. Eu acredito, cara, que o salário que o Flamengo ofereceu pro Gerson é brincadeira não, só vai ganhar isso da Europa. Entendeu? E merecido, hein? E merecido, porque a bola que o Gerson tá jogando, capitão da equipe, motiva. Carlos Alberto, não, tá por aí. A gente conhece bem o Gerson já esteve lá fora, ele hoje é o cabeça pensante ali do time, é o líder, né? Fez com que o Wesley jogasse para Dedéu, aquela jogada ali do lado direito, né? Orientando o Wesley, deu segurança, porque futebol, Napoleão, é motivação. Você há de convir que há um ano e meio atrás, as pessoas queriam mandar o Wesley embora, porque ele dava aqueles mole, aí depois foi recuperado. Todo o staff do Gerson está de parabéns, do Wesley está de parabéns, orientando, analisando os detalhes. Ele contratou personal treino para poder fazer uma preparação melhor, né, cara? É isso aí. Isso faz toda a diferença, irmão. Uma boa alimentação, um bom treino, descanso, e aí o cara só vai jogar bola, dinheiro no bolso, mês tem 30 dias, acabou, irmão. Aí é só seleção brasileira. Ou para fechar. E Real Madrid, né? Para fecharmos então o noticiário do Flamengo, o Flamengo na quarta-feira já terá de volta todos os jogadores que estão cedidos às seleções, a seleção brasileira, a seleção. Rapaz, que tá jogando pra caramba, Plata, né? Meu Deus do céu. Eu não gosto. Tá arrebentando lá na seleção do Equador. Eu não gosto. Não gosto. Não, a bola bate na canela dele, ele é velocista. Mas ele tá bem pra caramba. Não é aquele craque. Cumprimento o Felipe Luiz que estava ali. Esse aí. Coloca o Felipe Luiz aí de novo. Esse é que tá fazendo a diferença. Coloca o Felipe Luiz aí de novo, tava olhando aqui por causa. Pô, não sei que ele tá querendo que você. Olha, esse aqui que é o titular. Você é um gestor de vários times aí, cara, e tal, pô. Quem sabe se ele não tá olhando. Eu acho que é o Carlos Alberto que tá. O programa é ao vivo, mas é o Carlos Alberto que tá lá, quem sabe, né? O Felipe Luiz é um gentleman, é um cara estudioso. Pois é, pô, a gente tá quase em cima do laço, né? O diretor tá falando, bora, vamos correr. Calma, diretor, estamos falando do clube mais querido do Brasil, pô. É isso. Da audiência, olha aqui. Eu quero só mandar um recado para os flamenguistas, né, do Brasil e do mundo. Pelo amor de Deus, parem de ficar querendo colocar o Felipe Luiz na seleção brasileira. Não. Parem de ficar querendo tirar o Dorival Júnior. O Felipe Luiz é um bom treinador, excelente treinador, estudioso, tá sobrando, mas não tá no tempo ainda, cara. Deixa ele se entrosar, deixa ele, pegar o time. Encontrar algumas dificuldades que ainda não encontrou, né? O Campeonato Brasileiro é longo, né? São 38 rodadas, não é isso? Tem então, muita água para rodar. Vai ter que rodar muito ainda. Uma coisa é o cara ser a grande revelação dos treinadores. Outra coisa, meu irmão, é você já querer botar o cara na seleção brasileira. É cedo. Vamos ficar com o pezinho no chão, vamos aguardar. Olha, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. É muito fácil, tá? Aí o Natan vai botar ali. E mais importante, não é só se inscrever. Nós estamos no canal novo. Esse é o canal secundário do outro Napa TV. Então é importante, agora é o canal do Momento do Esporte. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like. É muito importante a sua participação. Sabe por quê? Porque você sabe que aqui na Napa TV é muito mais esporte para você. Carlos Alberto, obrigado pela sua participação. As portas estarão sempre abertas aqui. Vou até te convidar aí, você que mandou tão bem, que de repente a gente pode fazer uma parceria que o Mundial de Clubes vem aí, Carlos Alberto. A
A gente já teve a oportunidade de estar lá fora, você sabe que eu fiquei seis anos na Manchete, a gente conhece um pouquinho daquilo que está falando, e futebol, meu irmão, tem que ter dinheiro. E hoje, infelizmente... Não se faz omelete, senhor. Não se Sim, faz omelete, é isso senhor. aí. Obrigado pela audiência. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Eu repito, Daba TV é muito mais esporte para você. Momento do esporte, o início de uma grande amizade. Até quarta, tchau! Um grande abraço.